Graça e paz, queridos. Amém. A gente pode começar orando? Vamos orar, fechar os olhos e agradecer ao Senhor porque Ele trouxe a gente nessa noite para a gente falar com Deus, para a gente adorar a Deus e para a gente poder ser livre nesse momento e ser sincero diante dos nossos deuses. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa noite, porque nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, e nós viemos dispostos a cantar ao Senhor sobre quem o Senhor é. Nós viemos dispostos a ouvir a sua palavra, conhecer o Senhor nessa noite. E a gente te pede que essas coisas aconteçam, que a gente possa estar juntos como irmãos, louvando o Senhor, engrandecendo o seu nome nessa noite e edificando a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, Senhor, que o nosso coração esteja sincero e que essas palavras realmente sejam verdade, que nós vamos cantar. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor, irmãos. Espírito e verdade, te adoramos, Espírito e verdade, te adoramos.
mesmo espírito de adoração, nós vamos cantar exaltado, que assim, Ele é exaltado. Confiamos em teu infinito amor.
em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Amém. Grandes obras o Senhor tem feito nas nossas vidas. E muito disso a gente tem visto aqui na congregação, tudo que a gente tem vivido. Obrigada, Senhor. Porque os nossos olhos têm visto e a gente tem experimentado. Vocês podem se sentar. A gente quer conhecer os nossos visitantes. Temos visitantes hoje? Uma visitante. Como é o seu nome? É a sua filha? Ellen. Seja bem-vinda, Ellen. A gente fala... Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. E se quiser, fique com a gente. Aleluia. Tem mais uma visitante. A mãe de Clarinha, a mãe de Clara. Érica. É a mãe de Clara. E Ellen. Receba você também, Érica. Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Traga mais gente. E se quiser, Fique com a gente. vem. Fique com a gente, Ellen e Érica. É verdade. Agora, nós vamos fazer comunicado com o irmão Romário. Graça e paz a todos, boa noite, mais uma vez. E os visitantes, se sintam à vontade para continuarem. Aqui nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, perfeito só a Deus. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Primeiro, dizer aos irmãos, o primeiro aviso é que estamos em processo de mudança. Por isso, algumas coisas não estão de acordo com a dinâmica que é a igreja. Nós tivemos um problema com a TV, não temos projeção hoje, mas o culto está acontecendo. E peço aos irmãos que continuem orando por essa mudança, continuem orando pelos líderes. Né? Essa virose, gripe, pegou o ministério de louvor por inteiro. E aí nós estamos aqui com um novo talento. Então, todo o tempo Deus é bom e Deus prepara todas as coisas. Continue orando por todo o ministério, pela igreja, pela mudança, pelos líderes, pelos irmãos. Nós temos que ser a igreja conhecida também pela oração. E com isso, qual o irmão e a irmã que já orou pelo segundo encontro de mulheres? Esteja orando por esse encontro. Deus está abençoando cada detalhe. Cada coisa está sendo feita conforme Ele está ordenando. E quando a gente tenta fazer do nosso jeito, rapidamente Ele fala, não, é desse jeito. E tudo fica muito melhor do que nós estávamos planejando. Então, você, irmãos, tem a obrigação de convidar mais uma mulher. Uma mulher convidar mais uma mulher. E o irmão trazer suas amigas, trazer seus familiares, trazer suas primas, seus irmãos, para estar ali no céu, dia 16 de setembro, às 18h30. Não perca essa oportunidade. E também reforçar que toda a divulgação é pouca. Amanhã sairá mais um vídeo e peço para que todos possam estar compartilhando, comentando e divulgando esse encontro. Está se surtindo um efeito. Então, podemos e devemos conseguir mais um efeito melhor e maior. Queremos abençoar todas aquelas mulheres que estarão ali. E já também começa o processo de oração para aquelas mulheres que precisam ouvir a palavra de Deus através dos louvores, através da palavra, através de um aperto de mão, de um sorriso. Deus pode chegar através daquela alma que precisa tanto dele. Então, mulheres, está chegando o segundo encontro de mulheres. Não se esqueça, 16 de setembro, 18h30, todas são convidadas e todas têm o dever de estar convidando mais uma para estar ali. E aquele convite que você deu, e aquela mulher ou foi rude, ou foi meio amarga, não desista, ora, persista, porque elas têm que estar lá, viu? Amém? Quarta-feira, continuaremos
o estudo Conhecendo Jesus através do Evangelho de Lucas. Irmãos, as quarta-feiras estão sendo diferenciadas. As quartas-feiras estão sendo abençoadoras. As quartas-feiras estão sendo diferentes para aqueles que estão aqui. Então, irmãos, eu peço humildemente que aqueles que puderem estar aqui estejam conhecendo Jesus através do Evangelho de Lucas. Aqueles que vêm não perdem, só ganha. Então, ainda há oportunidade de você estar aqui. Ah, mas o estudo já iniciou, já está no capítulo, indo para o capítulo 10. Eu não perdi tudo. Não, irmão, não se preocupe. Venha. E aquelas dúvidas, traga que o professor Adevan, estará aqui e vai tirar todas as dúvidas daqueles irmãos que ainda se tiver. Então, quarta-feira também é dia de cultuar o Senhor Jesus, 18h30 aqui. O tema da oração, assim como vai ser projetado, é: vidas curadas por Jesus são livres, leves e frutíferas no reino de Deus. E o versículo que vai ser projetado essa semana é de Lucas 18, do verso 38 ao 43, que diz: Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam à frente o repreenderam e o mandaram ele calar a boca. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos que os viram isso começaram a louvar a Deus. Irmãos, vidas curadas por Jesus são livres, leves e frutíferas no reino de Deus. Que possamos estar nesse mês orando por esse tema, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Que possamos estar orando pela igreja, estar orando pela mudança, estar orando pelo segundo encontro. Já orei, ore mais. Ore mais uma vez, já orei 10 vezes, ore a 11ª, continue orando, irmãos. Eu costumo dizer que é o seguinte: nós temos só duas armas: palavra de Deus, que é a Bíblia, e a oração. As duas têm que estar alinhadas. Continuamos orando pelo tema da oração, que sempre é às 10 e às 8 horas da noite. Aqueles irmãos que estão no grupo sempre avisaram 10 minutos antes. E vidas curadas por Jesus são livres, leves, frutíferas no reino de Deus. Se a nossa vida foi curada por Jesus, nós somos livres, leves e frutíferos. Que nós levamos a palavra de Deus e o amor ao próximo sempre. Amém. Dando continuidade, um momento de oração, convidar 12 irmãos, um para estar orando pelo segundo encontro de mulheres e o outro para estar orando pela mudança de sede. Com isso, vou convidar nossa irmã Márcia para estar orando pelo segundo encontro de mulheres e nossa irmã Ninha para estar orando pela mudança de sede. Oremos. Senhor Jesus, gratidão. Gratidão porque o Senhor se faz presente nesse lugar, que o Senhor nos trouxe de nossas casas até aqui para cultuar, louvar e enaltecer o seu santo nome, Pai. Amém. Nós temos um grande propósito, Pai, que é seu, que veio do seu coração desde antes da fundação do mundo, que é o encontro de mulheres, Pai, que está próximo, está há um mês praticamente, meu Senhor, mas é um tempo que para o Senhor já foi, já aconteceu, já é para a sua glória, meu Deus. E nós queremos que tudo isso seja possível, Senhor. Que a sua glória seja manifestada através das atitudes, de todo esse trabalho que vem sendo feito já faz um tempo, meu Senhor. Que as mulheres que estarão ali naquele lugar sejam as que o Senhor determinou, as que o Senhor está trabalhando nesse momento. No coração delas, no coração das pessoas que as envolvem, meu Senhor. Assim como o Senhor também está trabalhando no coração de todos os que estão empenhados em que isso seja possível. Nós agradecemos porque nós vemos que só há um vencedor, só há um poderoso, e esse é o Senhor Deus. E é também o seu Filho que está sentado à direita. E nós queremos que tudo que façamos, Senhor, seja para o Senhor. Que
tenhamos o seu Santo Espírito guiando e orientando toda essa trajetória. Amém. E lhe pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Maravilhoso, meu Pai, Deus de amor, infinita bondade, graça nós te damos, ó Deus, por sua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que zela pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque encontramos neste lugar um ambiente, Senhor, para nos reunirmos e falarmos do teu amor. Obrigada porque o Senhor já preparou também um novo lugar, Deus, para que possamos estivar ali. E também continuar falando do teu amor. Eu sei, ó Deus, que tudo foi providência sua. Estivemos aqui o tempo que o Senhor quis que estivéssemos. E somos muito gratos por esse tempo. E, ó Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem preparado para nós ali, naquele novo lugar. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito continue nos guiando. Que queremos apenas, Senhor, continuar na tua palavra. Queremos apenas, ó Deus, propagar o teu amor, a tua graça, aquilo que todos precisam de ti. E o Senhor continue nos usando, conforme a tua vontade. Que a tua igreja, Senhor, continue ali, Deus, fazendo o teu querer. Onde quer que ela esteja, Pai, e forma sentir a tua presença. Amém. Que o Senhor continue, ó Deus, nos ajudando na obra, tudo que tem que ser feito ali. E que no teu tempo, ó Pai, possamos estar ali também, glorificando o teu nome. Prepara tudo, Senhor, conforme a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora é o momento da liderança. Professor Adervan, está com a fala. Quebrar um pouco a liturgia, tá tirando uma foto de vocês. Sorri à vontade, viu? Quase traumatizado. Agora vai. Amém. Irmãos, hoje eu e Anselmo estivemos conversando com o pastor Geraldo. Na verdade, mais ouvindo do que conversando, né? E a determinação dele, aliás, expressando melhor, ele está muito determinado de que no dia 2 de setembro, ou no máximo dia 9, nós já estejamos na nova sede. Se faltar algum detalhe, e esse detalhe não é essencial, ou seja, dá para a gente sobreviver, para que na outra semana se faça esse serviço, vamos. Essa é a determinação que está dentro dele. E ele tem ido olhar a obra. Tudo tem tido a participação dele, as decisões, autorização, planejamento. O máximo que eu e o Anselmo fazemos é ajudar, levantar alternativas, buscar alternativas, negociar alternativas, mas a decisão veio da nossa liderança maior. E isso nos deixa tão tranquilos, de estarmos debaixo de liderança. Como esse coração fica sossegado, fica em paz, porque eu não estou me rebelando a nenhuma liderança. Eu não estou manipulando para que meus interesses sejam atendidos, para que minhas vontades sejam executadas. Está a paz, irmãos. Em todos os lugares. No meu trabalho, como eu sou em paz, faço aquilo que o chefe manda. Quando ele me pergunta qual é a sua ideia, eu exponho a minha ideia. Às vezes aceita, às vezes não, às vezes dá uma modificação. Mas como é bom. Como é bom. Uma vez a minha ideia foi tão impactante numa reunião que, no caso lá é juiz, a juíza que estava na reunião olhou para mim porque ela decidiu ao contrário da minha ideia. Gostei da sua ideia, mas a gente vai seguir por aqui. Aí eu percebi que ela estava assim um pouco olhando para mim. Eu disse, doutora, tem alguma dúvida? Ah, porque você defendeu tanto a sua ideia e eu gostei da sua ideia, mas eu quero que dessa vez a gente por aqui. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Não se preocupe, porque a sua ideia vai ser posta em prática como se fosse a minha. Porque era eu que ia tomar a liderança daquilo para poder executar. A senhora fique tranquila.
assim para mim, pode ficar tranquilo. A sua ideia agora é a minha. Quem decidir é a senhora. A senhora deu abertura. Coloquei minhas ideias, mas a senhora decidiu pela sua. Fique tranquilo, que eu estarei à frente da melhor forma possível. E assim deve ser a nossa vida. Deus é quem nos governa. E como Ele governa? De diversas formas. Uma delas, com aqueles que lideram sobre as nossas vidas. Com aqueles que chefiam. Com aqueles que são autoridades. Uma vez o vigilante ficou tenso comigo porque eu esqueci o crachá. E você está cumprindo o seu papel. Mas, senhor Devan, você está certo. Pode resistir. Eu esqueci. Eu vou fazer o quê? Discutir com você? Se você está exercendo a autoridade que foi te dada? Não sou eu não, mas a Devan. Exerça seu papel. Pode anotar que a Devan esqueceu. Não passou com o crachá. Pronto. E vamos tranquilos, caminhando. É assim que a vida continua. Né? E confesso aos irmãos que eu acabei ficando ansioso para a gente estar na nova sede. Está na nova sede. Toda quinta-feira à tarde o pastor vai lá fiscalizar, olhar, perguntar, questionar, ver o que falta, ver o que pode acelerar, querendo o melhor para todos nós que estamos aqui. O que for possível de acrescentar nesse momento, porque tem algumas coisas que custam muito. Então ele disse, vamos fazer algo agora, mas daqui até o final do ano a gente faz mais coisas. É só ir pagar o que tem que pagar agora, depois que entrar a gente vai melhorando aqui, vai melhorando lá, vai acrescentando aqui, e tem que estar prometendo cuidar. E a promessa dele continua firme. Estamos indo para lá, mas depois que estiver assentado, está tudo arrumado e pronto, agora vamos começar a procurar o terreno para a sede definitiva. Amém? Uma sede maior, um terreno maior, que dê para fazer a área de culto, dê uma área livre, tudo aquilo que a igreja precisa. Amém? Amém? Esse é o sonho. E Deus vai realizando gradativamente, na medida que confiamos. Mas por que isso não foi um ano atrás? Pertence ao Senhor. Nós chegamos num determinado ponto que lá atrás a gente não imaginou. Estamos completando 2 anos aqui, semana que vem, daqui a 2 semanas. 2 anos. Parece que temos 10. Pertence ao Senhor. Amém. Naquele dia que eu recebi um telefonema, a Devan vem aqui, urgente. E Luiz tinha acabado de sair do gabinete, tinha avisado que estava indo embora. E aí quando eu cheguei, ele me contou e disse, eu não tenho ninguém para mandar tomar conta da congregação, eu não vou deixar a congregação sem liderança. Ele ficou muito preocupado. E eu só tenho você e o Saulo Luiz para tomar conta. Eu não tenho mais ninguém. Se você disser não, ou o Saulo Luiz disser não, eu não tenho ninguém para tomar conta. E eu não quero deixar aqueles irmãos sem liderança. E eu tenho pouco tempo para resolver. E nós estamos aqui até hoje. Pertence ao Senhor. Que o Senhor continue nos dirigindo cada um dos irmãos, cuidando de cada um de nós, porque o zelo do Senhor é cuidando de cada vida que está aqui. É assim que o Senhor cuida de nós. Do jeito dele, da forma dele. O que eu preciso é enxergar que o Senhor está cuidando de mim. Ontem nós fomos fazer uma visita a uma irmã que não está bem de saúde, muito mal de saúde. E vai viajar terça-feira, justamente para dar sequência nos exames dela. E nós começamos a cantar fora da casa. E ela, de dentro da casa, estava sozinha, o marido tinha saído, ela julgou que as vozes eram familiares, que ela já tinha ouvido uma vez, a gente ido ali, a gente foi na verdade 2, naquele endereço. Só que ela imaginou que era para a irmã Gésia. Então ela ficou de lá, que bom. Aí começou a cantar junto, mas de lá de dentro. Até que alguém bateu e ela entendeu que alguém estava chamando ela para fora. Aí ela veio. E aí ela percebeu que era para ela. Deus estava cuidando dela. Deus se lembrou dela. Então ela se sentiu abraçada naquele momento muito ruim da sua vida. Mas confiando no Senhor, o Senhor veio me abraçar. Mudando de história, para encerrar, hoje, esse domingo e o próximo domingo, oferta de missões
estaduais. Lembramos que nós temos os dízimos, dízimo é dízimo. E ofertas, quem quiser, quem tiver no seu coração o desejo de ofertar para missões estaduais, as ofertas levantadas nesse domingo e no próximo domingo irão para missões estaduais. Será a contribuição da congregação. Aí agora eu lembrei do que eu ia falar. O outro, né? Da nossa congregação para missões estaduais. Então sai daqui no envelope, junta tudo, bota no envelope a oferta da congregação para missões estaduais. O outro detalhe era esse, né? Nós vamos mudar de nome também, porque hoje é Congregação Batista do Campo Formoso. E o pastor disse que nós vamos passar a ser chamado agora de Congregação Batista Teosópolis. E a placa vai ser feita e será colocada na frente da nossa sede, nossa futura sede aqui, Congregação Batista Teosópolis. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. A gente vai fazer uma leitura bíblica agora. E se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em João 8, no versículo, a partir do versículo 29, e vocês vão poder ir acompanhando. Mas eu vou pedir à minha mãe, Márcia, que vá intercalando comigo. Eu leio um versículo e a senhora lê outro, tá, mãe? João 8, 29. Diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. 33. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Amém. Vou chamar a irmã Beatriz para ajudar a gente nos dízimos. Aí... Vulgo Bia, a filha de Josi e Eric. E vamos cantar essa música todos juntos. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, irmãos. Enquanto a irmã Bia está recolhendo dízimos e ofertas, nós vamos cantar Vem, essa é a hora da adoração. O cara do dízimo é a hora de adoração ao Senhor, aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá muito mais do que nós necessitamos, do que nós temos autoridade para ter, mas por graça e misericórdia Ele sempre nos dá. E nesse momento é o momento que nós devolvemos a 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá. E você pode ficar de pé para cantar conosco, pode acompanhar com palmas. Vem,
Essa é a hora da adoração. Vem para ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior será. Pode se sentar, queridos. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigada também, Senhor, por cada dízimo e oferta que os irmãos ofertaram. Que o Senhor, Pai, continue abençoando a vida de cada um. Abençoando também aqueles que não puderam ofertar. O Senhor esteja abrindo portas, Pai. E que o Senhor esteja na vida e na direção de cada um, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Faça com que as pessoas que vão direcionar esses dízimos e ofertas sejam capacitadas e tenham a sabedoria de Ti. Obrigada por tudo. Continua nos dando um culto na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor de novo? Olha quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Sua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é! Ó,
sentar, queridos. Da pessoa que venceu a morte, Jesus. É poderoso por causa disso. O Filho de Deus. Agora, a gente vai ter um momento de oração. As crianças podem vir à frente. Aquele que recebeu uma bênção e tem no coração muita alegria e quer agradecer ao Senhor, pode vir à frente também, que a gente vai orar. E Josi também vem à frente para a gente orar com você. Isso aqui não é uma bênção? A gente vai agradecer. Você também tem uma bênção, né? Vamos agradecer. Oremos. Senhor Deus, nosso querido Pai, muito obrigada por nos fazer conhecer o nome daquele que é invencível, por nos fazer adorar o nome daquele que venceu a morte, por nos fazer adorar aquele que faz a nossa vida ter sentido nele, que faz a gente querer deixar tudo que a gente pensa ser certo, deixar a nossa vida nas mãos dele. Obrigada, Senhor. Nós confiamos no Senhor, confiamos em tudo o que o Senhor prometeu, confiamos em toda a tua palavra. Amém, Pai. Cuida, Senhor, das crianças que estão aqui, cuida, Pai, do caminho que elas estão seguindo, endireita os passos delas, Senhor. Não permita, Senhor, que elas se percam, nenhuma delas se percam, Senhor. Que todas elas estejam nas suas mãos, sejam suas para sempre, Senhor. Que no coração delas, elas possam crer no Senhor Jesus. Ajuda elas no momento que vão ter agora, que elas possam ouvir e entender a sua palavra. Obrigada pela vida de Érica, que o Senhor tem abençoado grandemente, pela vida da sua casa, das pessoas que estão na sua casa, Senhor, sua família. Muito obrigada, Senhor, por falar ao coração dela, por dar a ela o desejo do coração dela, por mostrar a ela qual é a sua vontade e fazer ela desejar buscar o Senhor, desejar buscar a sua vontade, seguir o seu caminho. Muito obrigada por abençoá-la nesse momento e alegrar tanto o coração dela, Senhor. Muito obrigada também pela vida da irmã Lena e porque o Senhor tem abençoado ela também, Senhor. Ela tem um coração alegre diante do Senhor e tem te buscado, tem te servido e ela tem visto o Senhor fazendo maravilhas na vida dela, Senhor. Nós te agradecemos por sua família também, por sua casa. Que o Senhor continue derramando graça sobre ela, Senhor. Obrigada pela vida de Josi, que vai falar a sua palavra, vai falar o que ela estudou, o que ela tem meditado, que os nossos corações possam estar abertos, que a gente possa entender, conhecer um pouco mais a sua palavra hoje, Senhor. Nós te agradecemos por todas essas vidas que estão aqui, pela sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a paz, irmãos. Boa noite. Hoje a gente vai estudar um pouquinho, ouvir um pouquinho de Papai do Céu, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero pedir para vocês, na verdade eu quero só deixar já relatado que nossa intenção aqui, eu falo nossa porque Deus Pai que deu essa mensagem, que é para a gente estar entendendo através daquilo que nós vamos ler, o poder da intercessão, o poder da fé, por que podemos orar, por que podemos ter fé, no que nós cristãos baseamos. Abra por favor a Bíblia, lá em Colossenses 1, 12, por favor. Colossenses 1, a partir do verso 12. Nós vamos ler até o 22.
Amém? A minha versão está escrita assim: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os irmãos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no seu corpo de sua carne, no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pai, em nome de Jesus, apesar de mim, eu te imploro nesse momento, Senhor, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, Pai. Pai, essa palavra é tua, a capacitação que venha do alto, a direção do que falar, do que fazer do Senhor. Por mais que eu tenha me preparado, por mais que tenha estudado, Pai, ainda ser muito pequeno perto do seu poder. Nós pedimos o teu poder nesse momento para dar a cada um a porção que precisa, a direção daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um, clareamento, esclarecimento, Senhor, tirar dúvidas e tudo aquilo que o Senhor sabe que cada um está precisando aqui. O Senhor conhece cada um desde o seu nascimento, antes mesmo, na verdade. Então, em nome de Jesus, fala conosco por misericórdia. Amém. Amém. Então, como eu falei, né, anteriormente, que eu queria falar hoje sobre intercessão, o poder da fé e sobre orarmos, né? Sobre a questão da oração. E desde o começo o Senhor tem confirmado isso através dos louvores. Eu louvo a Ele por conta disso. De quem que a carta Colossenses está falando? Que a gente acabou de ler no início. Deus Pai está lá revelando. Salvação, a obra de Deus Pai, libertação e adoção em Cristo. Jesus, a imagem do Deus invisível e o acesso à salvação. A cruz e a salvação, sacrifício, dor. E por que Jesus teve que passar por tudo isso? Jesus é a nossa fonte de inspiração, força, fé, devoção, obediência, submissão, amor, reconciliação, direção e maior e mais poderoso exemplo a ser seguido. No texto que a gente acabou de ler, no 22, está escrito: agora, porém, ele, Jesus, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Toda a capacidade de nos voltarmos para Deus foi reconciliada por Deus em Cristo. Mas por que reconciliação e não conciliação? Por que se reconciliar e não conciliar? Precisamos olhar para o início. Precisamos saber por que Jesus teve que vir na terra para pagar o alto preço. O plano de Deus teve um início. Tudo que o Criador fez foi criar de acordo com a sua soberana vontade. E ele, Deus, quis ter mais filhos. E assim aconteceu. Em algum momento da eternidade, Deus resolveu criar tudo.
Em algum momento da eternidade ele pensou e assim aconteceu. Jesus sempre esteve com Deus. E Jesus é o próprio Deus revelado, assim como a gente acabou de ler. Todos os passos de Jesus revelam quem Deus é, como requer de nós e como seu exemplo deve ser praticado. Lá em João 5,19 está escrito: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Saber que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito que aqui todos acreditam nisso. Mas qual é a diferença que essa informação está sendo para cada vida aqui? Qual é a maneira que no dia a dia nós replicamos essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus? Qual é o sentido dessa verdade na vida de cada um? Jesus nos ensina preciosidades que impactam em sua palavra, né? Que a gente vai ler, a gente vai estudar e a gente vai observar a andada dele, todo o processo, mas Jesus sempre esteve, porque Jesus é o próprio Verbo. Jesus é a própria palavra. E Deus, quando nos criou, Ele sabia o final da criatura. Não foi uma surpresa o que aconteceu no Éden. Quando Deus fez o homem, não era da vontade de Deus que o homem comesse do fruto que veio a queda. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí você pode pensar, assim como eu já pensei há algum tempo, mas se Deus sabia que o homem ia cair, que o homem ia comer desse fruto, por que que Deus fez a árvore da vida? Ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão. E aí a gente vai para um Deus que é soberano, né? Deus precisaria dar satisfação alguma para a gente? Só em ter nos criado já é um favor, não é isso? Mas, por graça, no amor que tem nos amado, nos revela que Ele sempre quis algo voluntário. Um relacionamento de confiança, acreditar nele, em sua palavra. A gente pode observar, aí a gente vai poder agora ir para o início, quem quiser abrir sua Bíblia, lá em Gênesis 3:11. A gente vai ver agora, né, o início. Adão e Eva caem. Deus vai ao encontro deles. Eles se escondem e Deus declara o erro deles. Não, eles não verbalizam o que eles fizeram de errado. Deus declara. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Os homens se escondem porque comeram do fruto proibido. E não confessam, Deus vai ao encontro, eles se escondem. E aí Deus fala para eles: quem te mostrou que estava nu? Tive medo, por isso que me escondi. E aí o Senhor fala: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse. A dificuldade do homem de declarar seu erro é desde o início. Vamos para outra história que logo depois. Está vendo o começo de tudo. Primeiro Adão e Eva, depois os filhos de Adão e Eva. Gênesis 4:6. Quando Abel oferece a Deus a oferta, não temos nenhuma conversa de Deus registrada com Abel. Mas temos um diálogo de Deus com Caim, que iria cometer um assassinato. Deus vai ao encontro dele para o aconselhar antes dele cometer o erro. Gênesis 4:6, a partir do 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já é a morte, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
Depois que Deus fala, olha o que Caim responde, viu? E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Deus indo ao encontro do homem para o homem não cair na besteira de fazer uma coisa tão terrível que é um assassinato. Antes de um erro tão sério. E depois desse erro absurdo, terrível do assassinato do seu irmão, Deus também vai ao encontro de Caim. E Deus o revela o erro. Deus fala para ele que ele fez, que ele errou. E a resposta de Caim é uma arrogância absurda. Ele vai falar, sou eu o guardador do meu irmão? Ele não se arrepende, ele não declara o que ele faz, ele simplesmente é arrogante e não responde a Deus de maneira na qual pudesse dizer que estava arrependido do ato. Ele assume totalmente o que ele fez. Quantas vezes cada um de nós aqui ouve a palavra de Deus através de um coração ali ardendo, de um aviso para não fazer? Não vá por esse lado. Cuidado com essa decisão. Observemos quem Deus é. Percebam que desde o início Deus se revela. Percebam quando Deus vai ao encontro, Deus mostra o amor dele, a misericórdia dele. Nisso tudo, o que vemos? Quem é Deus? Quem tem errado desde o princípio? É nós? A criação? O Criador sempre se mostrou misericordioso. Sempre, sempre. Mesmo com um erro tão grave de Caim. Deus ainda usa de misericórdia com ele. Ele não foi arrogante com Deus? Vocês ouviram agora ele falando? Eu sou por acaso tutor do meu irmão. Ele mata o irmão. E depois ele fala, por acaso sou o cuidador do meu irmão? E aí o Senhor vai dizer, o Caim vai dizer a Deus que não suportaria a consequência do ato dele. Porque acabariam o matando. Está lá no verso 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Gênesis 4, de 13 a 16. Que vemos a um Deus imutável, que é do jeito que é. E a nossa justiça seria fácil, poxa, Deus devia matar logo Caim, né? Na nossa justiça. Deus devia deixar ele pagar pelo preço. Gente, nenhum de nós merece perdão. Nenhum. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Existe consequência de pecado. Mas merecimento aqui, nenhum. Nenhum. E assim a gente consegue compreender o Deus Criador. Quando a gente vai ver o histórico de quem ele se mostra na história, na palavra, que é o próprio Cristo. E Deus, como imutável que é, faz a marca em Caim e o deixa livre para viver. Mesmo que essa vida de Caim seja longe de Deus. Você viu o que ele fez? E saiu Caim diante da face do Senhor. E habitou da terra de Nod, do lado oriental do Éden. Não houve um arrependimento, não houve um reconhecimento da graça de Deus, não houve uma bondade da graça pelo pecado que fez, não houve uma gratidão, não houve uma palavra de ok, camarada, valeu, nada. Houve uma
simplesmente dar as costas e vou viver minha vida. Alguém aqui foi obrigado a servir a Deus? Vocês estão vendo aqui esse Deus falando que é para ele ficar de qualquer jeito na presença dele? Presta atenção. Deus não obrigou que Caim ficasse com ele, se entregar por obrigação. Não, Deus deu a marca e Caim, que saiu de diante da face do Senhor, pôde viver da forma que ele queria viver e fez. Do jeitinho que ele quis. Da forma que ele quis. Mas Deus deu um sinal para Caim, não deu? De livramento. Eu queria que vocês pensassem nesse momento agora o tanto de sinal de livramento que o Senhor deu para cada um de nós. O tanto de livramento que cada um aqui tem de marcas em sua vida. De livramentos. De perdão de Deus. Mesmo quando a gente não pediu perdão. Porque Deus, quando coloca a marca em Caim, está deixando ele livre para viver a vida dele. Ainda que não fosse com Deus. Isso que está dizendo é a palavra. E às vezes você quer receber um sinal. Ainda da graça de Deus. O Senhor me dá um sinal, como foi falado aqui. Dá um sinal de quê, gente? O tanto de sinal que o Senhor está fazendo desde quando a gente nasceu é só parar um minuto, respirar fundo e ver o tanto de livramento que o Senhor nos deu para chegarmos até aqui hoje para louvá-lo e adorá-lo. Sendo que Ele não tem obrigação nenhuma. Mas Ele nos protege, Ele nos ama. E o fato de estarmos aqui já é o fato da gente reconhecer que a gente pode dizer a Ele que nós queremos mais dele. Só estarmos aqui já é um sinal que você quer algo, que você vê o chamado dele. Só estar ouvindo a palavra já é misericórdia, amor e perdão. Só basta confessar a ele o erro. Diferente desses que a gente leu agora. Vamos pegar os exemplos bons. Esses exemplos agora não são pra gente, não. São coisas desagradáveis demais ao Pai. A gente precisa confessar nossos erros diante daquele que pode nos perdoar e modificar completamente nossa vida. Não faça como Caim. Não saia da presença, não escolha isso. O ato de Caim, contrário àquilo que Deus requer de nós, é um ato voluntário. Deus nos chama para fazer algo voluntário, para adorá-lo, para conhecê-lo, para reconhecer. E Ele pensou nisso na criação. Ele conhece a gente. Nós somos completamente limitados. Por isso, por conta disso, Deus resolveu, na verdade, enviar seu Filho ao mundo para se apresentar de uma forma totalmente simples. Jesus é uma revelação de Deus simples, completamente palpável, completamente lógico para qualquer pessoa, seja ela com muita instrução, seja ela com pouca instrução, todos conseguem entender Jesus. Simples e completamente humano. Pessoas simples que podem simplesmente entender o que é o ápice de uma revelação em Deus. E como nós entenderíamos um Deus invisível? Como nós poderíamos ter certeza desse Deus hoje? Se Ele não se revelasse a nós, como seria? Já parou para pensar nisso? Eu já, algumas vezes. Porque Jesus é a revelação de Deus. Jesus é tudo aquilo que Deus é. É sobre Jesus, não é sobre quem fala de Jesus. Não é sobre Josi. É sobre Ele. Não é sobre quem está aqui na frente. É sobre quem Ele se revela na palavra. Não é sobre conclusões. É sobre quem Ele é. Porque interpretações podem ser colocadas. Cada um que pode receber a palavra de uma forma ou de outra. Pregadores podem falar uma coisa ou outra. Mas a verdade está na palavra.
mas ele se revelou em Jesus, ok? Só que Jesus morreu, ressuscitou, ok? Mas Deus é Espírito. Como é que a gente consegue entender esse Deus Espírito? Mais uma vez, olha para Jesus. Jesus é a supremacia da personalidade revelada. É o ápice de Deus aqui na Terra, para nossa mente conseguir compreender, nosso coração conseguir receber, para a gente conseguir resetar e começar uma caminhada com o Criador. É Jesus. Porque Jesus podemos nos achegar a Deus, entendê-lo e nos deleitarmos nele. Tudo em Jesus. Ele quer que os adoremos e o adoremos em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Se Deus é espírito e os adoradores precisam adorar em espírito, como fazer isso? Já que vivemos como seres humanos. Aí vem a fé nas Escrituras e o poder da intercessão, da oração, da súplica. Um relacionamento de confiança de nós para com Ele. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, acreditando no que está escrito, estamos chamando Ele para perto, estamos dizendo a Ele que confiamos nele, estamos nos despindo diante dEle e tendo fé no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus faz a gente aptos a sermos aceitos e vivermos o ato de sermos filhos adotados em Cristo. Para com Deus, a paz total para com Deus. Verdade é algo absoluto de Deus. E por isso Ele revela a nós o seu querer. E como? Através da sua palavra. Que acontece nesse momento que lemos a sua palavra e na hora da oração. Adoradores que adorem em espírito, crendo que Ele é real, crendo que Ele é o Criador, crendo que Ele não nos criou e poderia ter feito do jeito que Ele quisesse, mas Ele criou a gente não como robô. Ele nos criou livres. Ele nos chama a um relacionamento alienado, como se a gente não soubesse quem estivesse adorando. Sem ao menos sabermos de fato quem adoramos, entendeu? Não é isso que Deus pensou quando nos criou. E não digo isso como se eu pudesse sondar a mente de Deus. Tudo é porque a Bíblia revela a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a determinação de Deus de trazer de para perto e se fazer conhecida a criatura. A oração é algo que pode nos levar ao surpreendente. O mundo espiritual é algo real. E Deus nos chama para esse lugar. Como já disse antes, Jesus é a nossa fonte de inspiração, força, fé, devoção, obediência, submissão, amor, reconciliação, direção. E maior e mais poderoso exemplo a ser seguido. Mais uma vez eu digo, Jesus. Jesus orava e orava muito. Temos vários exemplos aqui, tirei alguns específicos, podemos observar para tomar decisão, para saber a vontade de Deus, interceder a Deus e até mesmo ser consolado por Deus. Quando Jesus vai escolher os discípulos, Jesus vai orar. Está em Lucas 6, 12, 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Deus revela a direção para a escolha da preparação e separação dos apóstolos, os quais iriam ficar com Jesus e que através dos seus sacrifícios, porque foi sacrifício, temos hoje os relatos históricos e totalmente confiáveis da vida de Cristo e seus dias aqui na Terra. Jesus também recebe revelação
Lucas 9, 28 a 30. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, e a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Essa oração é um fato lindo, né? A resposta, estão lá orando, estão no monte, né? E de repente, imagina nós aqui no momento, Jesus Cristo, descendo do céu, Elias e Moisés. Imagina isso, descendo do céu, Jesus transfigurado, totalmente reluzente. Imagina a visão dos discípulos. Imagina a mente deles na hora. Tudo porque estavam onde? Orando. Subiu ao monte para orar. Para os discípulos foi lindo. Maravilhoso. Só que, e outra coisa, eles também ouviram Deus falando com Jesus, tá? Deus também falou com Jesus e eles ouviram. Ouviram assim, ó, esse é meu filho amado, a ele ouve. Verso 35. Só que para Jesus as notícias não eram fáceis naquele momento. Ele recebeu a revelação da morte, como aconteceria a morte dele e onde aconteceria depois de orar. Depois da oração, no momento da oração ali que acontece a descida, os discípulos conseguem ver isso. Mas Jesus recebe a revelação da sua morte em Jerusalém. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Enquanto uns estavam em êxtase, Jesus estava recebendo a mensagem da morte dele. Jesus não saiu dali triste ou amedrontado. Saiu dali o mesmo. Por que eu posso falar isso? Porque o Evangelho nem não fala que Jesus saiu dali diferente, triste, nada. Eu saio dali pedindo para o discípulo não falar para ninguém. Só isso. Eles não iam ter condição de entender o que aconteceu ali. Jesus intercede por nós hoje. Intercedeu por discípulos, Jesus, viu? E por nós hoje, ó, aqui na congregação. Olha o que está escrito em João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. O capítulo 17 todo de João vai mostrar Jesus orando, intercedendo a Deus, glorificando a Deus, falando da mensagem, dizendo, mostrando para os discípulos o que era ele, como era a relação dele com o Pai, revelando tudo. O capítulo 17 todo é assim. E ainda nos mostrando que estaria conosco. No final do versículo fala, e eu fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja nele e eu neles. Jesus também mostra submissão. Eu estou mostrando aqui exemplos de quem é nosso maior exemplo. Não é sobre pastores, não é sobre líderes, é sobre Jesus. A liderança é ele, a igreja. O cabeça é ele. Então, se ele está nos mostrando tanto de... Aqui é um pouquinho que eu peguei. Mas se a gente for estudar o tanto de oração de Jesus, a gente vai ficar aqui, ó. Mas eu quero mostrar para vocês que nem toda a oração é respondida de acordo com o que a gente acha. Entende? Sempre a soberania de quem? Quem está recebendo a oração e vai responder. É dele, a última palavra é dele. Jesus se mostra submisso a Deus e Deus o consola e o fortalece. Mateus 26, 38 vai falar, disse-lhe, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Esse é nosso Senhor, Jesus, que padeceu por nós antes do sofrimento dele. Olha o que ele abre a boca para falar. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se for possível,
afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero. O que eu quero, mas sim como tu queres. Submissão total. Vai vir o consolo por parte de Deus. Lá em Lucas 22:43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Lá depois a gente vai ver, Deus envia fortalecimento através da oração. Porque Jesus, quando desce para orar, desce o quê? Extremamente estressado. Numa angústia de alma muito grande, porque ele ia passar por uma ruptura total com o Pai quando nunca houve e nunca mais haverá. Deus e Jesus sempre foram unidos, sempre, em tudo. Mas nesse momento, na hora da crucificação, é o único momento que há uma ruptura entre eles. Isso deixava ele agoniado, porque só ele, quando ele fala que ninguém desceu senão ele, é porque só ele sabe quem Deus é verdadeiro. Por isso que ele nos revela Deus. Porque só ele sabe a plenitude de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Isso causou muito estresse. E o que é que vai acontecer? Lá em João 18:4-7, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou. Jesus antes estava angustiado, estressado, não foi isso? Totalmente estressado, porque pediu para os discípulos ir orar. Só que agora já é depois dessa oração. Ele já fez a oração por 3 vezes, pedindo para tirar o cálice. E agora que já é depois da oração. Olha como esse homem agora sai fortalecido. Jesus. João 18:4-7. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou-lhe: a quem vocês estão procurando? A Jesus responderam eles: sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles respondeu: a Jesus de Nazaré. Ao fortalecimento desse homem. Jesus antes, totalmente angustiado, agora forte, convicto. Eu sou Jesus. Estou aqui. Deus envia o fortalecimento a ele. A oração dele agora se torna ação. Verso 8 e 9. Respondeu Jesus: já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Tem muitos outros momentos de oração de Jesus aqui. Vários. Aí você pode falar agora: poxa, Josi, mas eu não sei orar. Bem-vindo ao clube. Ninguém de fato sabe orar. Quem diz isso? O próprio Deus. Romanos 8:26 vai falar: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que maravilha. Até para a gente orar, a gente tem ajuda. Não é fantástico isso? É maravilhoso isso, gente. Porque tudo vai depender, sabe de quê? Da minha e da sua fé. O único combustível que tem que ser colocado nisso é a fé. Por isso que eu falei sobre a fé e a oração. Estão completamente juntas. Porque a partir do momento que a gente vai falar para ele: eu não sei orar, eu falo porque isso já aconteceu comigo. Eu não sei nem como começar. E percebendo que ele vai levando e vai conduzindo a oração. E você vai compreender, não é que a gente fica alienado do cérebro não, tá, gente? A gente entende que a gente está orando, você percebe que está sendo conduzido, as palavras estão sendo conduzidas. De algo que você nem sabia, ao menos assim, com tanta profundidade da glória e da graça de Deus. Porque o Espírito intercede. E leva a Deus de acordo com o que ele quer ouvir. Melhor do que isso, só o próprio Deus vindo e falando contigo. Isso aí só depois que morrer, se ninguém vai aguentar, tá? É melhor a gente entender que ninguém aguenta a glória dele. Então vamos para o Espírito Santo. Né? Brincadeiras à parte,
Se a gente conseguir compreender todo o sacrifício de Jesus como um homem na terra, vai ficar muito mais fácil nos relacionarmos com Ele. Entendendo que Ele sabe nossas fragilidades, as nossas limitações, os nossos porquês, os nossos medos, as nossas angústias. O que a gente precisa fazer é simplesmente usar a fé. Buscar o sentido da fé na pessoa certa. Focar a fé na pessoa certa. Sempre será por causa de Jesus. E nele podemos nos achegar a Deus e derramar totalmente nossas almas diante do Senhor. Com todos os nossos dilemas. E cada um está passando por suas dificuldades aqui. Ninguém aqui deixa de estar passando por seus dilemas, suas dificuldades. Uns dias são melhores, outros piores. Mas todo mundo está passando por algum dilema. E o que a gente pode fazer é buscar aquele que pode nos ajudar. Saímos do lugar de inimigos de Deus, que é o pecado que domina a carne, a escravidão do pecado, entrarmos no Santo dos Santos. Não por nós, mas por causa do sacrifício de Jesus. Hebreus 10, 19 e 23, vai falar assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, com os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Josi, mas você nem para começar. Já está aqui, já é um começo, viu? Está aqui, já é um começo. Mas é tão difícil. Com Jesus fica tudo fácil. Sozinho realmente não dá. Eu só posso te garantir. Não faça, porque não tem condição. Com a própria força. Chama Ele para perto. Jesus, me ajuda. Jesus, eu preciso do Senhor. Confia naquilo que Ele é. Confia naquilo que a gente tem tanto ouvido sobre Jesus. Mas mais que ouvir, se relaciona com Ele. Chama Ele para perto. Tenha fé. Usa a fé. Só precisamos começar. Pede socorro a Ele. Está passando por alguma dificuldade que acha que não tem jeito. Pede socorro a Ele. Quem garante que Ele vem é Ele. A palavra dele diz: clama a mim. Ele manda clamar. Então a gente precisa confiar em quem Ele é, entendeu? Só comece e só tem iniciativa de declarar. E sabe o que eu acho mais importante de tudo isso? Não tirando a importância das outras coisas, mas o que mais não é nem importância, o que mais me deixa impactada com tudo isso é que Ele quer ser achado. O que mais me deixa impactada com o amor de Deus é isso. Ele quer ser achado. Jeremias 29, 12 vai falar: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. O 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É sobre isso, gente. É sobre ter convicção, certeza no coração. Fé. Colocar diante dele essa certeza que se agrada. Saber que você pode agradar o coração de Deus? Saber que eu posso agradar o coração de Deus? Josi, eu tenho que mudar minha vida agora. Eu tenho agora que tenho que virar a cabeça agora total. Gente, só confia. Pede para Ele para conduzir. Mas eu tenho determinada coisa que eu não consigo vencer. Pede para Ele para ajudar. Agora pede com convicção. Ele ajuda. Ele ajuda. Ninguém aqui que está aos pés de Jesus venceu sozinho pecado. Nenhum de nós. Todos nós precisamos de ajuda dele. Todos. Porque não dá para vencer sozinho. Só dá para vencer com Ele. Só conseguimos buscando a face dele. E como eu falei, confie simplesmente nos méritos de Jesus. Imagina aí nós aqui, tão mortais, limitados,
né, completamente limitados, podendo agradar um Deus todo-poderoso, todo cheio da glória que é dele mesmo. Porque nos garante isso? Agradá-lo. Sabe agradar o coração de Deus? Lá em Tiago 4, 8a fala assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aí lá em Provérbios 8, 17 vai falar: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ele quer relacionamento, gente. Deus não é um Deus que precisa de nós para nada. E não é um coitadinho também que está agora, ô, vem para cá, por favor. Não, não é sobre isso. É sobre ele amar a criatura, a ponto de nos revelar esse amor por nós. E não nos obriga a adorá-lo. É ato voluntário. Ninguém é obrigado a adorar Deus. Ainda que o Espírito Santo lute pelos homens. Ainda que aconteça isso. Porque nós só pregamos a palavra, mas quem vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente pode pregar aqui uma vida inteira. Se o Espírito Santo não revelar o pecado, a justiça e o juízo, não adiantou. Quem dá vida à palavra é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Que incrível isso. Esse é um mistério revelado a nós hoje, plenitude dos tempos. Hoje a gente tem acesso ao céu por conta do sacrifício de Jesus. Hoje a gente tem acesso ao trono da graça por causa do sacrifício de Jesus. Então, quando a gente coloca aqui Jesus como centro, é porque ele é o ápice da nossa fé. É porque é nele que nós conseguimos ir a Deus. Não é por nenhum esforço humano. Nós vamos lutar para não pecar. Mas, se pecarmos, temos um advogado. É o próprio Jesus. Entendeu? Como a vida com Jesus é fácil, o problema é que a gente coloca outras coisas no lugar de Jesus. Outros deuses. E Jesus não fica tão atraente. Porque, deixa eu te contar um segredo que não é mais segredo. Nossa carne, nossas vontades, nosso coração é desesperadamente corrupto. Só corre para que não é de Deus. Então você vai ter que lutar o tempo todo até o momento que o Espírito está mais do que a carne. E isso depende de quê? Fé. Fé. Devoção a Jesus e confiança. Ah, Jesus, mas eu não tenho essa fé. Mais uma vez eu repito, só em você estar aqui agora, você tem fé. Só em você estar nesse momento aqui, você tem fé, porque tem fé, porque tem fé que tem fé. Pode ser pequenininha. A lembra do grão de mostarda? Vira uma coisa absurdamente linda. Tem até condição de guardar outros seres por baixo. Tenhamos fé, nos voltemos a Deus, o Pai. Nos humilhemos mesmo, que Ele merece nossa humilhação diante dEle. Acreditemos na sua graça, acreditemos no sacrifício de Jesus substitutivo da cruz. Você sabia que era para você e eu estar ali? Travado? Você sabia que aqueles romanos, tem gente que não gosta de assistir os filmes, né? De Jesus sendo crucificado. Ai, Jesus, eu não aguento, dói meu coração. Você sabia que era tu e eu que estava ali? Batendo? Porque foi por causa do meu pecado, do seu pecado, que Jesus estava ali? Sabia disso? Cruel, né? Homem que nunca fez nada com ninguém. Que amor é esse? Graça incalculável. Sabe o que é isso? Um amor que a gente não consegue definir em palavras, porque Ele amou o mundo de tal maneira, não dá para definir em palavras, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus providenciou para si o cordeiro que lhe agradou. E assim temos paz com Deus. Acredite em Jesus Cristo, creia no sacrifício dele, creia
que nada nem ninguém pode separar a gente do amor de Deus. Se arrependa agora mesmo, sabe? Confesse a Deus todos os pecados. Aquele que não confessou ainda, confessa Jesus como Salvador. Aquele que já confessou, confessa os pecados. Porque ninguém aqui é santo em santo por si mesmo. A santidade vem do alto. Deus nos faz santos por Ele. Mas do momento que nós nos arrependemos e mudamos nossa caminhada, isso tem um ato nosso também. Deus não vai fazer o que é nossa obrigação fazer. Confessar nossos pecados, nos arrependermos, parte da gente. Viu Caim? Caim não se arrependeu. Você vai ficar nessa mesma história aí? Não se arrependeu dos pecados? Sendo que Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos o tempo todo. Agora é momento de se arrepender. Agora é momento de confessar a Ele. Ó Senhor, eu estou errando nisso, nisso. Ah, Jesus, eu estou ótimo na minha caminhada. Graças a Deus. Aquele que está de pé, que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Toma muito cuidado com a vida, porque nós estamos vivendo um processo terreno. Nossa carne, como disse, é desesperadamente corrupta. E eu acho interessante que esse mesmo coração que é desesperadamente corrupto, Deus colocou a eternidade nele. Para que a gente olhasse para a nossa vida, Dona Neza é a mais senhorinha daqui, para que a gente tivesse uma vida longa e mesmo assim quisesse mais. Para a gente não desistir fácil, para a gente querer mais. Ele colocou isso em nosso coração, a eternidade em nosso coração. Está escrito onde isso, Josi? Lá em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Olha, ele fez tudo apropriado a esse tempo. Esse tempo é agora. Aqui para você ouvir, deixar germinar e fazer viver a palavra. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Você pode sair daqui agora, nesse momento, entendendo quem Jesus é. E você pode também estar saindo daqui nesse momento, entendendo quem Jesus é e não querendo um compromisso com Ele. Está tudo certo. É você e Ele. Mas vocês têm a responsabilidade de entender que vocês ouviram a mensagem da cruz. Todos nós estamos ouvindo a mensagem da cruz. Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus padeceu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Isso é uma realidade. Acreditando ou não, Jesus vai voltar. Para os seus e para aqueles que serão condenados eternamente. E a eternidade é algo real. E não escolher já é uma escolha. Entendeu, gente? É duro? É duro. Mas é libertador. Porque quando você sabe que você é amado, quando você sabe que você pode se arrepender agora mesmo dos seus maus caminhos, quando você sabe que tem perdão, quando você sabe que não depende de você apenas, mas que Ele está pronto para te ajudar, isso te liberta. Te deixa livre para adorá-lo. Te deixa livre para poder falar para Ele tudo que passou até aqui. Eu creio que você vai sair daqui sabendo que tem acesso a Deus por meio de Jesus. Eu creio também que só precisa usar fé. Creio nisso. Acredito que vocês também saíram daqui acreditando que a palavra de Deus é confiável, porque eu acredito no que o Espírito Santo faz no homem. Eu sou prova viva disso. Mas eu acredito também que vocês precisam abrir o coração para essa mensagem entrar. E quando eu ouvir a voz de Deus, não endurece o coração, não. Gente, a gente que caminha com Cristo, nosso maior pavor é alguém que a gente ama morrer sem salvação. Porque já foi dado. É algo que só precisamos tomar posse. Só isso. Jesus já pagou o preço.
só precisa tomar posse. Só isso. Josi, mas eu não vou ter que mudar. Fique despreocupado quanto a isso, porque tem coisas que eu parei de fazer que eu não lembro quando foi que eu parei de fazer. Porque o Espírito Santo ajuda a gente em tudo. Tudo. Pense num amigo que você nunca teve e você vai ter a partir do momento que entregar a vida para Jesus. Pense que é um amigo que entende. Até aquele silêncio dos amigos. Tem um amigo que fica em silêncio, que você queria que falasse? Pois é. Jesus é o Espírito Santo é aquele que sussurra paz no coração. Mesmo meio turbilhão. Senhor, me ajuda, daqui a pouco tá acalmando. Tá? É como se você estivesse recebendo uma acalentada assim no coração, na cabeça, sabe? Calma, eu tô aqui. É um amigo que nunca vai deixar a gente. Nunca. Então, assim, eu espero em Deus que você entenda que a salvação é um milagre. Espero em Deus que você entenda que tudo que Jesus fez por nós teve um preço muito alto. E se você entender que toda essa mensagem aqui é sobre Ele, é sobre Jesus, que você entenda que Ele andou com a gente, que Ele sabe nossas dificuldades. Por isso que Ele foi homem. Porque Ele sabe dos nossos dilemas, nossos medos, nossas angústias. Não podemos colocar tudo diante dEle. Sem nenhum medo. Tudo. Confiando que Ele dá o perdão. Queria muito deixar isso para vocês aqui. Essa é a mensagem. Continuando. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Deixa eu voltar aqui. Colossenses 1, 19 ao 21. Porque Deus achou por bem que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos, no entanto, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que tenhamos fé, que podemos orar, que podemos colocar diante de Deus, e que a intercessão, em nome de Jesus, há diferença, porque o mundo espiritual é acessado através do nome de Jesus. Amém? Amém? Eu queria saber se alguém quer que ore, se alguém quer que a gente, nesse momento, interceda pela vida. Se quiser ficar em pé, a gente vai orar nesse momento para finalizar também, e pedir a Deus que transforme o coração de cada um aqui, assim como tem transformado os nossos que estamos aqui na frente para trazer a palavra. Amém? Alguém quer ficar em pé? Alguém quer declarar algo? Então, é sobre isso. Senhor, graças te damos nesse momento, Pai. O Senhor sabe como mover os corações, ó Pai. O Senhor sabe como transformar nossas mentes. O Senhor sabe como renovar. O Senhor sabe como mover. O Senhor é nosso Criador. O Senhor nos ama. A mensagem da cruz não é algo exclusivo para aqueles que já receberam, mas é acessível a todos que ainda não receberam, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por poder saber que na oração desse momento, os céus, o Senhor se inclina para ouvir, Pai. Nós agradecemos porque pela fé, Senhor, nós cremos que todos esses que se levantaram, ó Pai, são transformados, lavados e remidos no Teu santo sangue, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário seja transformador na vida de cada um, Pai. Que a Tua santa presença, Senhor, esteja com cada um de nós e particularmente com esses que se levantaram, Pai, dando a esses o que o Senhor sabe que eles precisam, que nesse momento estão apresentando diante do Senhor, meu Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos traga arrependimento, Pai. O Senhor nos traga, Senhor, sempre submissão à Tua palavra. Que o Senhor nos deixe, Senhor, sempre guardados debaixo das Tuas asas, ó Pai. Que é o melhor lugar que podemos estar. Abençoa-os, ó Pai, dá a eles a convicção da salvação. Dá a eles, Senhor, a condição de entendimento de que o Senhor salva, transforma, purifica e restaura. Tudo pelo poder que há no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos dê um final de noite em paz, na Tua santa presença, nos leve em paz para nossas casas e que essa palavra, Senhor, esteja agindo, Senhor, agindo na vida de cada um. Por louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Após a oração silenciosa.
estamos despedidos.